Parábola do Jardim do Éden, Emmett Fox. Gênesis 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é a maior parábola da Bíblia. Isso é extremamente importante porque explica a natureza real da nossa vida aqui na Terra. Nos fala sobre nós mesmos e como trazemos as condições em que vivemos. Quando você completamente entender a história do Jardim do Éden, você vai entender a natureza humana. E quando você entender a natureza humana, você terá domínio sobre isso. Esta parábola é colocada quase no início da Bíblia, porque é a base sobre que toda a Bíblia é construída, e todo o resto da Bíblia até o final do Apocalipse pressupõe uma compreensão da parábola do Jardim do Éden. A Bíblia não se destina principalmente a ensinar história, ou biografia, ou ciências naturais. Isto é destinado a ensinar psicologia e metafísica. Ela lida principalmente com estados de espírito e as leis da atividade mental, e qualquer outra coisa é apenas incidental. Gênesis 1, versículo 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Cada um dos principais personagens da Bíblia representa um estado de espírito que qualquer um de nós pode experienciar, e os eventos que acontecem com os vários personagens ilustram as consequências para nós de entretenimento de tais estados mentais, bons ou ruins. Alguns dos personagens da Bíblia, como Moisés, Elias e Paulo, são figuras históricas. Eles eram homens reais, que viviam na terra e faziam as ações atribuídas a eles. No entanto, eles representam estados mentais também. É claro, eles expressaram diferentes estados mentais em diferentes vezes como suas vidas se desdobraram. Outros personagens da Bíblia, como Adão e Eva, o pródigo, o bom samaritano, são, claro, ficcionais e nunca tiveram uma existência real. Mas eles expressam estados de espírito também, e sempre de uma maneira extraordinariamente simples e gráfica. Agora, um estado de espírito não pode ser visualizado ou retratado diretamente como pode um objeto material. Só pode ser descrita indiretamente, por uma figura de linguagem, uma alegoria ou uma parábola. Mas, infelizmente, pessoas irrefletidas sempre tenderam a tomar a figura do discurso ou a alegoria literalmente em seu valor, perdendo assim o significado real, porque está oculto. Outro problema que decorre é que, com muitas parábolas obviamente não podem ser literalmente verdade, essas pessoas incapazes de aceitar a autenticidade da história passam a rejeitar a Bíblia completamente como uma coleção de falsidades. O fundamentalista, por outro lado, leva ao seu senso comum na tentativa de se fazer acreditar que essas parábolas são literalmente verdade. Você não pode pegar um lápis e tirar uma foto do medo, por exemplo, mas você pode desenhar uma imagem de um ser humano e retratar o terror em seu semblante. Você não pode pegar um pincel e pintar remorso ou inveja ou sensualidade e tal, mas você pode pegar uma caneta e escrever sobre um grande incêndio e sobre uma alma sofrendo tormento nas chamas. E então você terá uma excelente descrição do sofrimento. Portanto, a Bíblia usa esse método para transmitir seu ensino. Usa coisas concretas externas para expressar ideias internas, subjetivas ou abstratas.
Como Paulo diz, essas coisas são uma alegoria. Adão e Eva, na história do Jardim do Éden, muitas pessoas pensam que Eva simboliza a mulher como sexo e que Adão, de alguma forma, representa o homem como sexo. Mas isso é um absurdo. Adão e Eva representam uma pessoa. Eles representam você e eu e todos os outros homens e mulheres do mundo. Gênesis 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Adão significa o corpo e Eva significa a alma ou mente, que consiste no intelecto e na natureza sentida. Na Bíblia, a mulher sempre significa a alma. A história diz que Eva comeu um certo fruto, e como resultado de comê-lo, ela e Adão foram expulsos do paraíso e incorreram em todas as dores e tristezas que a natureza humana conhece. Esta é uma grande parábola porque estabelece a grande lei de uma só vez. O fato é que o corpo não pode experimentar nada que não apareça primeiro na mente, e a mente não pode nutrir qualquer convicção sem que seu efeito apareça no corpo ou na forma de realização. Portanto, não é por acaso que o fruto fatal foi primeiro comido por Eva, mente, e não por Adão, corpo. O corpo não pode fazer nada para a alma, porque o corpo é efeito e não causa. O corpo é uma sombra lançada pela mente, e a sombra não pode fazer nada para afetar o objeto que é lançado. Neste ponto, você deve observar cuidadosamente que a palavra corpo significa a incorporação completa do assunto, e inclui não apenas seu corpo físico, mas todo o seu meio material de cada tipo. A grande lei da natureza humana é que o meio envolvente a qualquer momento é apenas o exterior, expressão de sua mente consciente e subconsciente no momento. Estados da mente nunca resultam de condições externas, embora, é claro, elas pareçam fazê-lo até que analisemos a situação completamente, mas é sempre a imagem exterior que é produzida pelo estado mental. Eva, mente, pode trazer problemas para Adão, corpo, ou ela pode apresentá-lo com harmonia. Mas Adão não pode fazer nada para Eva, a menos que a alma, mente, primeiro como fruto proibido do medo, raiva, ganância, a incorporação será harmoniosa e livre. Mas qualquer coisa que a alma, mente, faz consumir ou entreter deve e irá aparecer no corpo. Portanto, o Senhor Deus enviou-o do Jardim do Éden para cultivar o solo de onde ele foi levado. Gênesis 3, versículo 23. Parece haver uma crença popular de que era uma maçã que Eva comeu, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Este é o significado essencial da parábola do Jardim do Éden. E agora vamos considerar em detalhes e em ordem lógica como alguma extensão. Cada um desses detalhes é extremamente importante e instrutivo. Cada um deles nos dá uma pista importante para nossa própria natureza, mas eles ainda são secundários ao grande tema central que este é um universo mental e é a mente que produz todos os fenômenos. Claro, Eva, mente, tenta Adão, corpo, e Adão culpa Eva porque, como vimos, nada pode acontecer ao corpo que não se encontre primeiro na alma, mente. Você pode dizer que algo aconteceu com seu corpo que você não sabia nada sobre anteriormente, mas deve ter havido um pensamento correspondente ou equivalente mental em sua mente, ou a coisa em si não poderia ter acontecido com você. A explicação é que estava na parte inconsciente de sua mente, e então você não sabia nada sobre isso, mas mesmo assim estava lá. Nossa crença na realidade do mal e da limitação é a causa de todos os nossos problemas. É a causa da doença, é a causa de brigas e desarmonia, é a causa da pobreza. Pois quando nós conhecemos a verdade do ser,
Em vez de apenas acreditar nisso, não teremos que nos labutar e nos arrastar para viver, mas nosso pensamento será criativo e manifestaremos o que precisamos. Enquanto isso, Eva comeu o fruto proibido, porque a raça acredita em limitação. Temos que nos esforçar para viver. Foi dita a mulher: multiplicarei grandemente a tua tristeza, e a tua concepção na tristeza te dará filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele governará a ti. Gênesis 3, versículo 16. Como resultado da queda, a crença na limitação, a alma, mente humana, produz novas ideias com muito trabalho e problemas. Criações artísticas e novas invenções vêm para a corrida lentamente e com dificuldade. O verdadeiro homem espiritual pode ter qualquer coisa que precise a qualquer momento falando a palavra criativa. Então, ele expulsou o homem, e ele colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante para cuidar de todo o jardim, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, versículo 24. Comer o fruto proibido, acreditando na limitação ou separação de Deus, é a queda do homem, e por isso somos expulsos do paraíso. E devemos permanecer fora até que a falsa crença seja renunciada. A lei da harmonia impede o portador de uma crença falsa de entrar no paraíso. Não importa de que direção ele possa tentar. A fruta, o primeiro ponto que temos que observar é a natureza da fruta que Eva comeu. É o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Note isso com muito cuidado. Que tipo de árvore é especificada? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. E assim, o significado é obviamente alegórico. Nenhuma dessas árvores crescem literalmente na terra. Este ponto prova, sem sombra de dúvida, que a história é uma alegoria e destina-se a ser tomada como tal. Parece haver uma crença popular de que era uma maçã que Eva comeu, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. O que ela comeu foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A queda do homem, como as pessoas poderiam ter tomado essa maravilhosa alegoria por fatos históricos, é difícil de ver. Mas tal aconteceu, e todas as teologias ortodoxas são fundadas sobre uma suposta queda do homem, causada literalmente por comer o fruto de uma árvore real. É assim que Deus disse: comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis nem tocá-lo-eis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Gênesis 3, versículo 1 a 4. Isso significa claramente que, se nos entregamos ao conhecimento do bem e do mal, sofreremos, isto é, se nos entretemos pensamentos bons e maus, o problema virá até nós. O problema está no fruto misturado. É a mistura do bem e do mal, negativo no nosso pensamento. Isso traz a nossa queda. Quando as pessoas pensam mal, a mente carnal, ego, sempre fornece o que parece ser uma boa razão para isso. Quando as pessoas criticam os outros, quando nutrem pensamentos de ressentimento e condenação, quando elas enchem suas mentes com pensamentos de doença, falta e assim por diante, elas são muito aptas a inventar aparentemente boas razões para fazê-lo. Enganam-se comendo frutos misturados. A lei é que não devemos pensar mal ou erradamente em qualquer circunstância, ou vamos sofrer as consequências. O homem tem livre-arbítrio para pensar bem ou mal, e ele constantemente escolhe pensar o mal. E esse pensamento maligno é a queda do homem. Assim, a queda do homem acontece o tempo todo, sempre que nos permitimos pensar erroneamente. Isto não é um evento no passado, mas uma ocorrência constante. E é para ser superado treinando-nos pensar corretamente em todos os momentos.
a serpente. Agora, a serpente era mais sutil que qualquer animal do campo que o Senhor Deus fizera. A serpente representa a natureza inferior. Ela representa a mente carnal ego. A mente carnal, uma expressão que devemos a Paulo, é a crença de que somos separados de Deus, enquanto que, em realidade, somos um com Ele. Mente do ego é a crença de que as coisas interiores são subservientes às coisas externas, em vez de reverso, ou que há poder na matéria. Essa crença equivocada é bem chamada de queda do homem, pois é a causa de todos os nossos problemas e dificuldades. Essa crença é extremamente sutil. Nós todos sabemos muito bem quão facilmente se arrasta em nosso pensamento sem que tenhamos consciência disso. Aceitamos o ensinamento de Jesus Cristo. Achamos que entendemos isso. E ainda assim, constantemente pegamos nos esquecendo em momentos importantes. Tal erro é, portanto, muito bem descrito como uma serpente ou cobra, que com seus movimentos silenciosos e sutis, atinge sua vítima sem aviso. E eles estavam nus. Gênesis 3, versículo 7. O mundo pensa que analisando o mal, estudando, enchendo nossas mentes com ele, nós obteremos poder sobre ele. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então os vossos olhos se abrirão, e vós serão como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 5. Claro, o oposto é a verdade. A única maneira de superar o mal é recusar-se a tocá-lo mentalmente, ou se já o fizemos, desconhecer. A grande parábola continua dizendo que quando o casal comeu esta fruta, eles perceberam que eles estavam nus e eles estavam com medo. Assim que permitirmos que pensamentos malignos ou negativos segurem-se em nossas mentes, o medo nos prende e nos sentimos desprotegidos ou nus nesse sentido. E nós olhamos para que alguma coisa material nos salve, enquanto nossa única salvação é saber que o mal não é real. Antes de comer o fruto proibido, Adão e Eva não estavam conscientes de estar desprotegidos ou nu. A parábola continua explicando que, no frescor do dia, eles ouviram a voz de Deus desafiando-os. Isso significa que, após o dano ter sido feito, quando tivermos entretido pensamentos negativos e começamos a sofrer as consequências, que temos tempo para refletir, e então nos voltamos a Deus e imaginar o que Ele pensará ou fará a respeito disso. Qual é a sua personalidade de ego? Adão e Eva representam o ser humano como o conhecemos. Este não é o verdadeiro homem espiritual, quem é perfeito e eterno, mas a pessoa que conhecemos aqui neste plano. Agora, o que é ser humano? Qual é a sua personalidade humana, por exemplo? É a sua sincera opinião sobre si mesmo, ou, filosoficamente, é o seu conceito de você mesmo, aquilo e nada mais. Você experimenta aquilo em que realmente acredita. Tudo que existe para qualquer fenômeno é nossa crença nele. Não há diferença entre a coisa e o pensamento da coisa. Muitas vezes ouvimos dizer que pensamentos são coisas, mas a verdade real é que as coisas são pensamentos. Daqui decorre que, quando você não pensa uma coisa, ela desaparece. O mundo em que você vive é o mundo de suas próprias crenças. Você criou isso pensando, e você pode destruí-lo a qualquer momento, desconsiderando-o. Este é o significado da afirmação surpreendente: Tu és pó, e ao pó voltarás. Gênesis 3, versículo 19. Mais uma vez, gostaria de impressionar o ouvinte a não esquecer a mente subconsciente. A mente subconsciente é aquela parte da sua mentalidade da qual você não está consciente. Você pode não estar ciente de que você estava segurando um certo pensamento ou uma certa crença e ainda assim pode estar em seu subconsciente. E se assim for, afetará sua vida. Apesar do fato de que você não conscientemente sabe de sua existência. Você provavelmente pegou na infância.
A importância da oração está no fato de que a oração, e somente a oração, pode redimir e reeduca o subconsciente. A crença humana é uma coisa temporária, sempre mudando, caindo, virando poeira. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 1. Seu verdadeiro eu espiritual entende, seu ser humano temporário só acredita. A compreensão da verdade, portanto, é permanente. É o firmamento de Gênesis 1, versículo 6. O primeiro capítulo do Gênesis trata do homem espiritual e da verdade eterna. Esta seção, o segundo e o terceiro capítulo, lida com o homem como o conhecemos ou achamos que o conhecemos por enquanto. A inimizade entre a alma humana e a serpente é facilmente compreendida. E aqui está uma profecia que a humanidade acabará por superar a limitação e o medo, que ferirá a cabeça da serpente. Enquanto isso, até que isso aconteça, a serpente continuará a dar ao homem uma boa quantidade de problemas. O calcanhar refere-se a qualquer que seja o ponto mais vulnerável. Isso pode ser o amor ao dinheiro, uma tendência à crítica e condenação. Pode ser a sensualidade ou qualquer outra coisa. O calcanhar sempre foi um símbolo do ponto fraco do homem, pois é o lugar onde ele entra em contato com o solo. E o Senhor Deus fez um sono profundo cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em vez disso, e a costela da qual o Senhor Deus tirou o homem, fez uma mulher e trouxe ao homem. E Adão disse: isto agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tirada do homem. Gênesis 2, versículo 21 a 23. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3, versículo 20. Um profundo sono caiu sobre Adão, e não há menção na Bíblia dele ter despertado, e de fato, nossas vidas materiais são muito pouco mais que um sonho de limitação, medo e separação de Deus. Desperta, tu que dorme, e ressuscita dos mortos, e Cristo te dará luz. Efésios 5, versículo 14. É muito interessante e significativo notar que a palavra mulher realmente significa um com, ou uma parte do homem. Enfatiza o fato de que o corpo e a mente são um, que de fato o corpo é apenas a personificação da mente. Muitos filósofos falaram do corpo como vestimenta que a alma assume, ou um veículo que viaja, ou como um vassalo que o contém como um vaso pode conter a água. Mas essas simulações são totalmente falsas. O corpo não é um traje ou um vaso independente. É uma verdadeira imagem da alma ou mentalidade. O corpo, se quiser, é uma sombra lançada pela mente, copiando-a em todos os detalhes. Adão sente intuitivamente que ele e a mulher são um, e ele a chama de Eva porque ela é a mãe de tudo, que é a mente, é o único criador. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Na Bíblia, os pais costumam significar o próprio passado, porque é a crença comum que nossas condições hoje são causadas por eventos passados e que, nesse sentido, ontem é o pai de hoje. Quando Jesus disse ao homem para não voltar e enterrar seu pai, ele não estava, é claro, sugerindo que os deveres e decências da vida devem ser negligenciados. Ele queria dizer que o homem deveria parar de pensar que estava limitado por erros do passado. O homem em questão foi provavelmente sobrecarregado por algum remorso ou ressentimento sobre seu passado e foi mantendo-se fora do reino em consequência.
A lição aqui é que o único pensamento com o qual temos que lidar é o presente, e que se nós curamos, devemos experimentar a harmonia, para o ontem não ter poder sobre hoje, a menos que nós achamos que tem. A experiência de hoje é causada apenas pelos pensamentos e crenças de hoje, e não pelos pensamentos ou pelos eventos ou condições de ontem, apesar das aparências. Você não está preso no cativeiro de ontem. Qualquer escravidão só pode vir dos pensamentos da escravidão de hoje. Mude o pensamento de hoje e as condições de hoje devem mudar para corresponder a Adão, corpo, e Eva, mente. Assim como Adão representa o ser humano que é enganado pela serpente, então Jesus representa o poder de Cristo, que é a compreensão da verdade, que em última instância coloca Adão livre. Quando sofremos de uma crença falsa, é o reconhecimento da verdade que liberta-nos.